Fala, meus queridos, muito boa noite, como é que estamos? Professor André aqui na área, né? Vamos aqui falar um pouquinho de matemática, né? Vamos dar continuidade, a gente estava falando aí sobre a lei dos cossenos, não é verdade? Queria mandar um abraço aqui para a galera de Cajueiro da Praia, Terra Boa, Canavieira, Caridade, Queimada Nova, São Francisco do Piauí. Então, vários polos aí conectados, né? Forte abraço aí para vocês. Todo indo bastante sintonizado. Santo Lisboa. Oi? Santo Antônio, é? Rapaz. Aí é. Bora lá, né? Então, um forte abraço aí para vocês. Galera bem sintonizada aí. E vamos falar sobre a lei dos cossenos. Na verdade, eu já falei com vocês, né? Falei sobre a lei do seno. Falei sobre as razões trigonométricas. Agora eu quero, nas questões, que vocês entendam a diferença. Agora vamos fazer essa relação com essas duas leis. Beleza? E relacionar a representação algébrica, né, com a representação gráfica da função seno e muitas resoluções aí de questões. Beleza? Bora lá. Gente, para a gente relembrar um pouquinho aí da lei dos cossenos, eu lembro que eu falei a dica para vocês, quem estava sintonizado ontem aqui conosco, eu disse falei, né, da diferença da lei dos cossenos e da lei do seno. Primeiro, esse tipo de lei, essas duas leis, elas são aplicadas em quê? Em qualquer tipo de triângulo. Beleza? E o que é que diz a lei dos cossenos? O quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos o duplo produto destas pelo cosseno do ângulo formado por esses lados. Como assim, professor? Não entendi. Vamos bora observar aqui, ó. E a dica, né, que eu dou para vocês usarem a lei dos cossenos é o quê? Nesse tipo de questão, quando tiver mais lados do que ângulos. Está aqui a lei dos cossenos. Gente, um lado fica a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes b vezes c, vezes o cosseno do ângulo A. E eu lembro que eu já comentei com vocês que o segredo é... Olha aí, meu amigo, é Santo Antônio de Lisboa, capital do caju. Rapaz, agora eu não esqueço mais não, meu amigo. Fica quantos quilômetros aqui da nossa capital? Essa galera aí de Santo Antônio de Lisboa. Pois mande uns caju aqui pra mim. Vou mandar aqui o número dos correios aqui pra você mandar nos caju. Tô precisando comer uns caju aqui, viu? Pode mandar. Endereço aqui do canal. E, pra gente usar aqui a lei dos cossenos, o segredo é saber qual é o lado. Muito bem, qual é saber qual é o lado que nós vamos iniciar. A gente sempre vamos iniciar com um lado que é oposto ao ângulo que a questão lá te fornecer. Por exemplo, se na questão lá ele me der o ângulo A, eu vou começar com um lado que é oposto ao ângulo A. Por isso fica A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno de A. Essas fórmulas aqui, gente, ela é a mesma. Esse negócio de A, B e C é só questão da notação, saber quem que nós vamos iniciar. O segredo é saber qual lado que você vai iniciar. Beleza? Olha aí, galera de Uruçuí, Sebastião Júnior. Rapaz, agora os polos vão conectadíssimos aí, viu? A lei do seno. Olha aí, 350 quilômetros daqui. Aí dá para mandar os caju para mim, hein, viu? Pode mandar. Estou aqui aguardando. E a lei do seno? O que é a lei do seno?
que um lado ele é proporcional ao seno do ângulo oposto a ele. Então, A está para o seno de A, B está para o seno de B, assim como C está para o seno de C, que isso é igual a 2R, como vocês podem ver na figura aí. Quem é esse R? É o raio da circunferência circunscrita a esse triângulo. Então, nós vamos ver aqui nas questões, tanto lei dos cossenos como lei do seno, que como é que tu vai diferenciar, como é que tu vai saber se nessa questão tu vai usar a lei do seno, como é que tu vai saber se nessa questão tu vai usar a lei dos cossenos. Beleza? A questão, meu filho, vai dizer, meu filho, nessa questão usa a lei do seno, usa a lei dos cossenos. Claro que ela não vai fazer isso. Você tem que usar suas habilidades, seus conhecimentos para poder aplicar na questão. E qual é a dica da lei do seno? É quando, numa questão, ela te fornecer mais ângulos do que lados. Vamos já entender o que é que significa o negócio de mais ângulos, de mais lados, já entendeu o que é isso aqui. Gente, vocês não vão cansar, vocês podem até fazer, eu já sei, maravilha, meu filho, que você já sabe essa tabela. Que ótimo, que bom que você sabe essa tabela. Tabela dos ângulos notáveis, dos ângulos de 30, 45, 60. O próximo assunto que nós vamos saber, esse é que depende dessa tabela mesmo. Lei do seno, lei dos cossenos, razões trigonométricas, todos eles dependem da tabela dos ângulos notáveis. São os ângulos de 30, 45, 60, seno, cosseno e a tangente. Aí, todos nós sabemos. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não esquece da raiz no 3 e no 2. Na tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Eu tenho obrigação de saber essa tabela. Bora lá. Mostrar aqui um exemplo para nós. Numa pequena cidade, a igreja, ela fica distante da escola 100 metros e a escola fica distante da praça 150 metros. Como está representado na figura abaixo. Qual é a distância aproximada que separa a igreja da praça? Olha aí. Como vocês podem observar, né? A escola, a igreja fica 100 metros da escola e 150 metros da praça. Beleza? Aí fica como? Professor, aqui é 100, né? Na verdade, 100 aqui, que é da igreja para a escola, e 150 é o outro. 100 metros. E aqui vale 150 metros. Agora eu vou mostrar a diferença da lei dos cossenos, vou mostrar a diferença da lei do seno. Primeiro, nessa questão, ele te deu mais lados do que antes e quer descobrir o quê? Quer descobrir esse terceiro lado aqui, que é a distância de quem? Da igreja para a praça. Então, eu tenho dois lados e um ângulo. Se eu tenho mais lados do que ângulos, eu vou usar a lei dos cossenos. Só como é que eu aplico a lei dos cossenos? Sempre você vai começar com um lado que é oposto ao ângulo. Nesse caso, eu vou começar ali com x. Aí fica x ao quadrado é igual a 100 ao quadrado mais 150 ao quadrado menos 2 vezes 100 vezes 150 vezes o cosseno de 60. Que fica x ao quadrado é igual a 10.000 mais 22.500
Aqui fica menos, né? Menos o quê? 200 vezes 150. Menos 30 mil. Aqui tá. Quanto é que eu corto 160? Que é 1/2. Aí fica x ao quadrado é igual. Aqui dá 32.500 menos 15.000. Só porque é 15.000, 30.000 dividido por 2. Aí fica subtraindo, fica x ao quadrado é igual a 17.500. Quem vai ser o x? É a raiz quadrada de 17.500. Em 17.500 eu posso decompor isso aqui. É a mesma coisa que 175 vezes 100. Agora, 175, o que é que a gente pode fazer? É a mesma coisa que 35 vezes 5 vezes 100. Beleza? 35 é 5 vezes 7. Vai ficar assim, ó. 5 ao quadrado vezes 7 vezes 100. O 100, a raiz de 100 é 10 e a raiz de 25 é 5, que é igual a 50 raiz de 7. Observa que a questão me deu essa raiz de 7, não foi à toa. Essa distância vai ser o quê? 50 vezes 2,64. Quanto é que dá esse produto aí? 50 vezes 2,64 é igual a 132 metros. É a distância da igreja até a praça. Então, esses números estão um pouquinho alto, né? O cálculo ficou um pouquinho extenso. E aqui nessa questão, nós usamos o quê? Nós utilizamos a lei dos cossenos. Qual foi a dica que eu falei para vocês lá no comecinho da aula? Se eu tenho mais lados do que ângulos, a gente usa a lei dos cossenos. Beleza? Ah, professor, como é que eu vou saber quando é que eu vou usar a lei do seno, a lei dos cossenos? Outra situação aqui. Calcule a medida do lado AB no triângulo a seguir. O que é que nós vamos fazer aqui? Observe que nessa questão aqui, nesse exemplo, ele me deu mais ângulo do que lados. Ele me deu 2 ângulos e um lado ali que foi de 10 centímetros. Então, quando eu tiver mais ângulos do que lados, eu vou usar o quê? A lei do seno. Que fica 10 está para o seno de 30, assim como o x está para o seno de 45. Só como é que é aplicada a lei do seno? O lado, ele é proporcional ao seno do ângulo oposto a ele. Aí, como já disse, não adianta se você não souber a tabela dos ângulos notáveis. 10 está para 1/2, assim como x está para a raiz de 2 sobre 2. Esse 2 aqui, ó, vai embora com esse 2. Fazendo os meios pelos extremos, quanto é que vale o x?
x é igual a 10 raiz de 2 centímetros. Beleza? Esse é o valorzinho da medida do lado AB. Então, observa de novo. Essa questão me deu mais ângulos do que lados. Por isso que eu usei a lei do seno. Agora, tem outro detalhe que eu queria falar com vocês. Quando eu estiver trabalhando com ângulos que são obtusos. Só o que é um ângulo obtuso? São os ângulos entre 90 graus e 180 graus. Eu falei que até tinha falado ontem na aula, que tem alguns ângulos, nós temos também a obrigação de saber. 120, 150, 135. E esses ângulos são ditos o quê? Obtusos. E o cosseno dele vai ser o quê? É menos o cosseno de 180, menos o ângulo. Cosseno de 120, ele é a mesma coisa que o cosseno de 60, só porque é negativo. Beleza? Lembra desse detalhe aí, para a gente poder aplicar nas questões aqui também. Bora lá para as questões aí de vestibular. Questões muito boas, envolvendo a parte aí, leitos cosseno, leitos cosseno. E quando vocês forem resolver, eu quero que vocês apliquem aquela minha teoria que eu disse. Saber diferenciar quanto que é a lei de seno, quanto que é a lei de cosseno. Beleza? Então, eu vou dar aí 2 minutinhos aí na tela para a primeira questão. Bora lá, né? O que é que nós temos aqui? Nós temos aí 3 cidades. Algebrópolis, Geometrópolis e Aritmetrópolis. São cidades do país Matematiquistão. Tá vendo que país bonito é esse aí, né? Localizadas conforme a figura. A partir dos dados fornecidos, determine a distância aproximada de Geometrópolis a Algebrópolis. Então tá aqui, né? Ele quer saber essa distância que eu vou chamar aqui de x. Agora,
Professor, nessa questão eu vou usar qual é a lei? Como é que eu vou saber qual é a lei que eu vou usar? Se é a lei do seno? Se é a lei dos cosseno? Você sempre vai ficar ligado naquela teoriazinha que eu disse. Qual? Pela quantidade de lados, pela quantidade de ângulos. Essa questão aqui, ó, te deu 2 ângulos. E ele te deu um lado. Tu tem mais ângulos do que lados. Tu vai usar o quê? A lei do seno. Professor, mas eu tenho uma obrigação de descobrir esse lado. Por que eu tenho uma obrigação? Porque o lado que ele me deu foi aqui 5. E ele está oposto àquele ângulo ali. Tem como eu descobrir ele? Com certeza. Aqui são ângulos internos de um triângulo. Se tu chamar aquele de alfa, como é que tu vai descobrir esse ângulo alfa? Alfa mais 135 mais 15 tem que dar 180. O ângulo alfa é 180 menos 150. O ângulo alfa aí, ele vale 30 graus. Isso só para a gente começar a fazer a questão, né? Agora eu vou aplicar a lei do seno. Que 5 está para o seno de 30, que é o ângulo oposto a ele, que nós acabamos de descobrir, assim como o x está para o seno de 135. Agora, de novo, a tabela lá, né? Seno de 30, 1 meio. 5 está para 1 meio, assim como o x está. Só 135 é igual de quem? É igual de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Esse 2 simplifica com esse. Qual é o valorzinho do x? É igual a 5 vezes o raiz de 2. E a questão, ela deu o valorzinho de raiz de 2. Então, quanto é o valor de x? 5 vezes 1,4. Que o x aqui é igual a 7 km. Beleza? Esse é o valorzinho aí do x, que é a distância entre essas duas cidades. Então, nessa questão, nós usamos a lei do seno. Agora, calcule a medida x do triângulo abaixo sabendo que o ângulo oposto a ele mede 60 graus. Então, esse ângulo aqui, que está na frente aí do x, ele diz que vale 60 graus. Aí, de novo, professor, qual é a lei que eu vou usar? Observa, a questão te deu 2 lados e um ângulo. Então, ela te deu mais lados do que ângulos. Então, se ela te deu mais lados, é a lei dos cossenos. Professor, qual é o lado que eu vou iniciar lá na minha fórmula? Sempre eu vou iniciar com um lado que é oposto ao ângulo lá na questão. Que no caso aqui é o x. Aí fica x ao quadrado é igual a 13 ao quadrado mais 13 ao quadrado menos 2 vezes 13 vezes 13 vezes o cosseno de 60. Aí fica x ao quadrado é igual a 169 mais 169 menos 2 vezes 169 vezes 1 meio. 1 meio por quê? Cosseno de 60. Aí fica, esse 2 vai embora com esse 2. X ao quadrado é igual a 169 mais 169 menos 169. Esse que está positivo vai embora com esse que está negativo. Quem vai ser o x?
é a raiz quadrada de 169. E o x aqui é igual a 13. Beleza? É o valorzinho desse ângulo x. Lado x aí. Questão 3. Dado esse triângulo ABC e sabendo que o lado A mede 16, o lado B mede 10 e o ângulo formado por estes lados é 60. E a questão quer saber qual é o valor da medida do lado C. Eu vou chamar aqui de x. De novo, gente, nessa questão nós temos o quê? Dois lados e um ângulo entre eles. Eu tenho mais lados do que ângulos. Se eu tenho mais lados do que ângulos, eu vou usar o quê? A lei dos cossenos. Professor, e qual é o lado que eu vou iniciar lá na minha forma? Eu vou iniciar com o lado que é oposto ao ângulo lá da questão. Beleza? Então, vou dar aí 2 minutinhos aí para a questão 3. Aqui é bem parecido com aquela outra questão. E eu vou começar com quem? Com o x, que fica x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 16 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 16 vezes o cosseno de 60. Que fica x ao quadrado é igual a 100 mais 16 ao quadrado. 16 ao quadrado que dá 256. Menos 20 vezes 16, 320, vezes 1/2, que é o cosseno de 60. Aí fica x ao quadrado é igual a 356 menos 160.
De onde é esse 160? 320 dividido por 2. Agora, x ao quadrado é igual a 356 menos 160, que dá 196. O x vai ser igual a quanto? A raiz quadrada de 196. Que o x aqui é igual a 14. Beleza? Questão 4. Agora aqui, ó. A questão me deu algumas informações aí. Deu seno de 15, me deu seno de 120 e me deu seno de 45. Dado o triângulo abaixo, e sabendo que 2 de seus ângulos são de 15 e de 45, respectivamente, e que o lado em comum mede 18. Ele quer saber os valores de B e ele quer saber o valorzinho de C. Eu vou chamar aqui. Agora, para descobrir esses valores, eu tenho que descobrir este ângulozinho aqui. Eu só tenho como descobrir esse ângulo, mas é com certeza. E não descobrir esse ângulo como? De novo, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, logo de cara, bem aqui é quanto? 120. Pessoal, mas por que é 120? Porque, ó, 45 mais 15 dá 60. Falta quanto? 120. Aí fica 18 está para o seno de 120, assim como o C está para o seno de 45. Pessoal, mas eu sei que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Verdade, mas a questão me deu aquelas informações, não vamos utilizar. 18 está, ó, seno de 120, 0,86. É igual a C sobre seno de 45, 0,70. Fazendo os meios pelos extremos, fica 0,86C é igual a 18 vezes 0,7, que dá 12,6. Quanto é o valorzinho aqui do C? 12,6 dividido por 0,86, que dá aproximadamente 14,65. Beleza? Agora, como é que nós vamos descobrir o valorzinho aí do B? Aí tu faz de novo. 18 está para o seno de 120, assim como B está para o seno de 15. Aí fica 18 está seno de 120, a questão me deu 0,86 igual a B sobre seno de 15, 0,26. Fazendo os meios pelos extremos, fica 0,86B é igual a 18 vezes 0,26, que dá 4,68. Quanto é o valorzinho aqui do B? Só dividir. 4,68 dividido por 0,86, que dá aproximadamente 5,44. Beleza? Estou usando aqui
esses números decimais, né? Questão 5. Então, observa aqui a quinta questão. Os lados de um triângulo são 3, 4 e 6. Ele quer saber o cosseno do maior ângulo. Agora aqui tem que lembrar de uma propriedade. Gente, sempre o maior ângulo, ele está oposto ao maior lado do triângulo. Consequentemente, o menor ângulo, ele é oposto a quem? Ao menor lado. Então, fica assim, ó. Três, aqui 4 e aqui 6. Eu tenho que descobrir o cosseno desse ângulo, que eu vou chamar aqui de ângulo A. O cosseno dele, porque ele é que está oposto ao maior lado. E eu vou usar o quê? Se ele está falando sobre o cosseno, né? Tem 3 lados. Eu vou usar a lei dos cossenos. E eu vou começar com 6, porque é o lado que está oposto ao ângulo que eu quero descobrir o cosseno. Fica 6 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes 4 vezes o cosseno do ângulo alfa. Aí fica 36 é igual a 9 mais 16 menos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4 dá 24 vezes o cosseno do ângulo alfa. Fica 36 é igual a 25 menos 24 vezes o cosseno do ângulo alfa. Agora, bora lá. Ó. Vou passar esse cosseno, menos 24, na verdade, lá para o primeiro membro. Vai ficar 24 cosseno alfa é igual a 25 menos 36. Que fica 24 cosseno alfa é igual 25 menos 36, quanto é? Dá menos 11, né? Subtrai e repete o sinal do maior. O cosseno desse ângulo é o quê? Menos 11 sobre 24. Beleza? Esse é o cosseno desse ângulo alfa. Aí um detalhe, pessoal, o cosseno dele deu um resultado negativo. Qual era a outra informação que dava para a gente poder tirar disso aqui? Se porventura ele perguntasse. A gente sabe que bem aqui é um ângulo obtuso. Pessoal, mas como é que a gente sabe que esse ângulo alfa ele é obtuso? Porque ele é negativo. Porque ele está lá no segundo quadrante. E no segundo quadrante, o cosseno ele é negativo. E quem são esses ângulos que estão lá no segundo quadrante? São os ângulos entre 90 e 180. E o cosseno, ele é negativo. Gente, o primeiro quadrante de todas essas funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, são as principais. Todo o primeiro quadrante ele é o quê? Positivo. Aí os outros vão mudando. Tem uns que são comuns, né? Um seno e um cosseno. Por exemplo, o terceiro quadrante do seno, ele é negativo. Do cosseno também. Então, tem alguns quadrantes que são comuns, além do primeiro. Beleza? Então, gente, hoje, nós finalizamos essa parte aí, da lei dos cossenos, da lei do seno.
Foram muitas questões, exercitamos bem essa parte aí. Então, eu tenho certeza que a partir de hoje, na hora que você vê uma questão sobre esse conteúdo, você vai bater o olho. Aqui eu sei que eu vou usar a lei do seno. Eu vou usar a lei do seno nessa questão aqui, porque ela tem mais ângulos do que lado. Ah, nessa questão aqui, li, bati o olho, e ela tem mais lados do que ângulos. Se ela tem mais lados do que ângulos, eu vou usar o quê? A lei dos cossenos. Outra coisa, quando eu tiver ângulos obtusos, tu tem que lembrar que no cosseno ele vai ser o quê? Negativo. Cosseno de 120, cosseno de 135, cosseno de 150. Tem que lembrar que o cosseno desses ângulos é negativo. E se tu lembrava da positivo, pronto. Aí erra tudo, errou o sinal, já era. Beleza? E nas próximas semanas, né, nós vamos entrar na parte da circunferência trigonométrica. E como eu já comentei com vocês, essa tabela dos ângulos notáveis é essa que nós vamos usar mesmo. Para saber o seno, cosseno, a tangente, relembrar aquela parte de definição dessas relações trigonométricas. Beleza? Então, um forte abraço, obrigado aí pela participação, pela presença e até a próxima semana, se Deus quiser.